Esse vale todo exala um cheiro de poesia. O luar do mês de agosto que ao nosso céu irradia, ornamentando de prata as noites de cantoria. Por aqui cantou um dia, lembro Clodomiro Paes. Otacílio junto a Dimas, eu ainda era rapaz. Das cantigas do passado não esqueço nunca mais. Cantoria ainda se faz e onde tem é casa cheia. O convite se espalha, a festa não fica feia, que poesia é no sangue pulsando na nossa veia. O Vale do Jaguaribe, assim como outras regiões do Nordeste, que têm sido ao longo dos anos e séculos, vêm sido agraciadas com o repente, a arte da cantoria. E assim como outras regiões nordestinas, o Vale do Jaguaribe também teve a participação, a presença de cantadores que vieram de outras regiões, como do Pernambuco, da Paraíba, do Rio Grande do Norte, nossos estados vizinhos, e os cantadores que são nascidos e os que nasceram aqui, que fizeram parte do princípio da cantoria. Geraldo Amâncio falando uma vez para mim, foi até numa cantoria que ele falou que naquela época ele pensava que o vale que tinha feito mais cantoria tinha sido o Vale do Pajeú, né? Aquela região do Pajeú, onde fica Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe, né? Aí depois ele descobriu que o Ceará fez mais cantoria do que lá. É tanto que há uma briga muito grande. Itapetim se diz o útero da cantoria. São José do Egito se diz o berço da cantoria. Coincidentemente, os dois lugares mais vocacionados para cantoria no Nordeste e no Brasil têm o nome de vale. Nesse Brasil de caboclo, de mãe preta e pai João. Nesse Brasil de caboclo, de mãe preta e pai João. Terá nessa região uma cantoria do ano. De um lado Jonas Bezerra, do outro Raimundo Caetano, irrigando os corações do Vale Jaguaribã. Existe no meio da cantoria umas afirmações, e uma dessas afirmações diz o seguinte, que um cantador só é um cantador formado, famoso, conhecido, pronto, passado na casca do alho, como costuma dizer Ivanildo Villanova, quando canta no Vale do Jaguaribe. Olha, o Vale do Pajeú é onde eu conheço mais poetas sem ser profissional da viola, né? Os poetas do Vale do Pajeú profissionais são poucos. Agora o povo é muito vivenciado com a poesia, quase todo menino faz repente lá, faz verso, declama, e é muito ligado à cultura daquele povo de lá. Mas não tem essa divulgação que tem o Vale do Jaguaribe. Cantar João Pessoa, eu vou cantar Cabu, que é capital da pátria afegã. Falar sobre a tarde e falar amanhã. Cantar o vermelho e o cordão azul. Descrever o norte e descrever o sul. Bom pra um repentista poder trabalhar, mas um motorista que vive a guiar nos postos dormindo e nas pistas rodando. E o encanto é tão grande que até hoje existe uma interrogativa. Por que é que o Vale do Jaguaribe é berço de cantadores, é desejado pelos cantadores e é passagem impreterível dos cantadores? Olha, do meu conhecimento, o Vale do Jaguaribe foi a região onde primeiro inventaram
portaria para a cantoria. Os cantadores eram conhecidos, cantar com uma bandejinha na frente, o ouvinte ia lá, fazia um pedido, botava um dinheirinho na bandeja e tal, e assim acontecia as cantorias do Nordeste. Mas lá no Vale, eu não sei quem levou isso para lá. Eu soube que na época de Arcílio Pinheiro, Dimas Batista, Otacílio, João Liberalino e Eliseu Ventania, e Antônio França e Juvenal Evangelista, né? Chico Pedra e tantos outros daquela região. Eles cantavam muito lá, mas as pessoas contratavam os cantadores, entendeu? Faziam um círculo, até com palha de coqueiro, cercava a casa todinha, né? E fazia uma portaria, né? Fazia um portão, né? E as pessoas pagavam para adentrar o ambiente. Um negócio nunca visto em outra região. Eu, pelo menos, desconheço se é que se existiu, não sei, né? E até hoje ainda acontece isso naquela região. Pode ser atropelada, perder a vida ou o pé. E quem não respeita o pedestre já está dizendo que a Austrália agora é uma das... Foi Arcelino no Arraial, foi quem mais fez cantoria, Arcelino Mendes, e Pedro Lúcio na Água Fria ali, nos Pocinhos. Foi as maiores cantorias que eu fui. Eu fui uma grande cantoria lá, em Pedro Lúcio eu nunca perdi. Tá? Era Severino Ferreira e Ivanildo Villanova. Eu fui, não perdia. Eu não perdi. Os maiores embates da viola eu assisti. É demais, é sanfoneiro, Tony é violonista. Sou filho também daqui, nasci pra ser repentista. Era num terreiro, em cima de uns bancos de carnaúba, que botavam uns bancos atravessados. Não tinha lâmpada, era nos pavilhões de gás, sei lá como é que chamava, né? E aí, daí por diante, dava muita cantoria. Nas eras dos anos 60, por aí assim, começou essa tradição aqui no Vale, e daí não perdeu não, a tradição ficou continuando. E os cantadores começaram para ali, o povo apologista, gostando da cantoria, então fizeram, fazia aquela sala, aquelas carnaúbas, desse tempo era na bandeja, depois passaram a ser cercados, como o Zé Mário falou, nesse instante, cercado, e tinha os promoventes, como Zé de Freitas, como outros por ali. O Acilano na Santa Cruz, também era um promovente, daí por diante, aí começa a aparecer Zé Cícero Bernardo, Zé Gonçalves, Zé Alves Sobrinho, aí os Batista, pronto, fizeram, você conhece, Arcílio Pinheiro, aí por diante, aí começou a aparecer Manel Pequeno, Manel Faustino, Manel da Cruz, outro cantador paraibano, velho cantador de respeito. No auditório de reuniões, poeta Arcílio Pinheiro, aqui está José Amâncio de Moura, que é o nome da Casa do Cantador, Casa do Cantador José Amâncio de Moura, em nome desse poeta, que é o repentista do Chapé. Nós temos dois promoventes grandes de cantoria aqui em Limoeiro. Tem Veveu na Engarana, que consegue reunir 3, 4 mil pessoas numa noite de cantoria. Agendou Emplacamentos, que além de ser fã da cantoria, é um dos promoventes, um dos maiores promoventes de cantoria que nós temos aqui em Limoeiro. A Genô promove cantoria todo ano, de 2, 3, 4 cantorias no ano, com os cantadores que vêm de fora e com os cantadores daqui também. Mas essa questão do Vale ser o Vale da Cantoria é por isso. Já vem dos antigos moradores e antigos poetas que fizeram do Vale o Vale da Cantoria. Tabuleiro do Norte abrigou talvez os maiores cantadores, deu guarida aos maiores cantadores daquela região. Nossa região, Tabuleiro, Limoeiro, aqui, morador aqui, tem um pessoal que gosta muito de cantoria e é quem vem segurando a poesia nesse termo de repente, certo? Porque a cantoria, toda hora que a gente promove a cantoria, um público, a gente tem aquele público certo, não muito grande, certo? Em todas as cantorias, mas o público de cantoria aqui na região tem, porque tem muita gente que gosta da poesia. Na década de 40 e 50, o apogeu da cera de Carnaúba, aqui na região, corria muito dinheiro. Era uma região de recurso financeiro. E os proprietários da Carnaúba eram homens que passavam o verão todinho oferecendo trabalho ao pessoal. O pessoal tinha dinheiro para ir. Os proprietários faziam as cantorias e os trabalhadores tinham dinheiro para ir às cantorias e pagar as cantorias.
que aqui foi onde iniciou a cantoria paga, aqui no Vale do Jaguaribe. Perguntado também que mistério havia com as cantorias promovidas pelo nosso amigo Celso Lopes. Se não me engano, era um lugar de pouca habitação, um pouco deserto assim, mas que tinha um público. Havia uma espécie de chamariz, né, naquela casa, na região rural, que o pessoal da cidade se fazia presente. Eram noites super agradáveis. Eu acho que até aquele sibilar do vento nas palhas das carnaúbas era um fator de inspiração para os cantadores. Nesse Brasil de caboclo, de mãe preta e pai João, nesse Brasil de caboclo, de mãe preta e pai João. É um privilégio o Limoeiro ter essa condição de formar plateia e é um público seleto e fiel à cantoria. Aqui nós temos programa de rádio, Limoeiro do Norte, na Rádio Educadora, um programa apresentado pelo expoente de grande renome, José Cardoso também, Violas em Desafio. É um cantador que chegou nos anos 70, Limoeiro por volta de 77, hoje é um dos grandes cantadores, José Cardoso, e às vezes bate uma viola no programa com o Moacir Laurentino. A Rádio Vale teve programa Violas Violeiros durante 28 anos, tendo começado ainda nos anos 50 pelo cantador Antônio Nunes de França. E de lá para cá passaram os grandes cantadores até encerrar em 1987 com José Cardoso e Antônio de França na Rádio Vale do Jaguaribe. Quando começou, naquelas décadas que não se tinha televisão, e tinha a Rádio Vale com um programa de grande audiência, com Antônio de França, Juvenal, Zé Cardoso e outros que eu já falei, então isso fizeram com que os promoventes fossem divulgando a cultura e, como os cantadores eram os artistas aqui da região, né, isso fez com que se expandisse também para outros lugares, né? O rádio foi o grande responsável de atrair cantadores de outras regiões e abrir espaço, abrir mercado para a cantoria através dos grandes promoventes que ouviam os cantadores através do rádio. Eu sou mais um defensor da cultura brasileira. Na viola faço parte, defendo a minha carreira. Eu vou assim no meu trabalho, erguendo a minha bandeira. De sábado a segunda-feira eu levo nossos valores. De Russa, Morada Nova, de Miguel Pereira Flores, que o Vale é muito rico, o berço dos cantadores. Comecei a ouvir também um programa que, se não me engano, o nome era Violas e Violeiros, na Rádio Vale do Jaguaribe, Limoeiro do Norte, programa comandado pela dupla Juvenal Evangelista e Antônio Nunes de França. Eu tenho como referência esses dois programas que considero os dois melhores programas feitos de viola no rádio. E naquele tempo, Antônio França começou o programa em 1956, um dos programas de maior audiência, se não de maior audiência, em toda a região jaguaribana e fora da região jaguaribana, até onde alcançasse as ondas da Rádio Vale do Jaguaribe. E eu tive o prazer de apresentar esse programa. E a gente era conhecido na rádio muito mais pelo programa de cantorias do que mesmo pelos outros programas, porque ele era ouvido às 10 horas da manhã, naquele tempo. Já se sabe, vocês sabem que naquele tempo o almoço nas casas do sertão era servido às 9 horas da manhã. Então era o horário que a pessoa terminava o almoço, ia se balançar um pouco na sua rede e ligava o rádio na Rádio Vale do Jaguaribe e ouvia o programa Violas e Violeiros. Aí todo mundo ligava o rádio na hora da cantoria. E há muitos que lá ia pro roçado, lavando o radinho, assistir lá, tá? Botava na porta da carreira lá, da onde ficava o roçado, para assistir. Que o povo já era apaixonado por cantoria naquela época. E aqui na Rádio Educadora eu tive o prazer de fazer um programa de violas também, apresentando o grande poeta José Amâncio de Moura e Antônio Nunes Fernandes. Zé Amâncio era um estilo fantástico, né? Era aquele poeta que era poeta em todos os sentidos. Ele respirava repente. E quando ele foi chegando, eu disse: meu amigo Zé Amâncio, vamos cantar um poema.
E ele rapidamente disse, pois vá tirando as calças que eu resolvo o seu problema. Então ele era cheio dessas coisas, Amâncio. Ele era interessante por causa disso. O que entrava como quesito no contrato era passar no programa de Antônio Nunes e Juvenal Evangelista e se fazer presentes. Defendendo a nossa arte, parto como um colibri, recebendo a bela brisa chegada do Aracati, os maiores cantadores sempre passam por aqui. Costumo dizer que nós, poetas, nascemos privilegiados, porque nós nascemos numa região onde o povo adota a cantoria. O Vale do Jaguaribe é o berço da cantoria nordestina, aonde nós nascemos aqui no Vale do Jaguaribe. Eu sou João Edmar, adotado, filho natural aqui de Russes, né? Me sinto honrado, uma honra, por ser um poeta russano, filho do Vale do Jaguaribe. Os cantadores mais famosos que ali habitaram, justamente Ercílio, né, em primeiro lugar, chegou primeiro, e depois Ercílio esteve no Vale do Pajeú, quando convida Dimas e Otacílio Batista, que vieram morar em Tabuleiro do Norte. Ficou aqui um tempo, trazido até pelo Ercílio Pinheiro, que é tio do meu marido, e aqui permaneceu até sua morte. Os irmãos Batista, o Dimas Guedes Patriota, foi algo extraordinário na cantoria. Seu nome é permanentemente uma referência para os pesquisadores, tendo já sido alvo de publicação da sua biografia pela sua filha. O Otacílio Batista, que era irmão do Dimas Guedes Patriota, tinha um outro irmão também, que essa tríade fez história no Vale do Jaguaribe, a família Batista, no repente. Tabuleiro e o Vale do Jaguaribe teve esse privilégio de ter os melhores cantadores. Aqui em Tabuleiro veio Rogaciano Leite cantar com Ercílio aqui, e Dimas, aqui, onde hoje é ali o CVT. Ali foi uma cantoria gigantesca de Dimas, Ercílio e Rogaciano Leite, que veio para conhecer, trazido por Dimas para conhecer Ercílio. Dimas cantava em Recife, levou Ercílio para a sociedade de Pernambuco conhecer os versos de Ercílio. Ercílio Pinheiro eu não conheci. E cantou vizinho à casa do meu pai. Mas naquela época, a criança, o menino de 10, 12, 15, 16 anos, só saía de casa se fosse com o pai ou a mãe. Eu perdi essa oportunidade de conhecer Ercílio Pinheiro por isso. Aqui veio 2 governadores no mesmo dia para conhecer esses cantadores. Raul Barbosa e Silvio Pedrosa, do Rio Grande do Norte, vieram uma reunião ali de Extrema, do Ceará com o Rio Grande do Norte, e vieram aqui a Tabuleiro visitar eles aqui em Tabuleiro. Então era uma coisa importantíssima, nessa época, a cantoria para o Brasil, para o Nordeste e para o Vale do Jaguaribe. O Vale do Jaguaribe, eu acho que foi uma coisa de Deus, né? É inexplicável, porque ele andou em muitas outras cidades, em outros estados, mas ele foi muito bem acolhido aqui no Vale. Eu acho que porque as pessoas do Vale tinham uma certa cultura mesmo da viola, porque na época os violeiros eles tocavam mais em fazendas, nesses lugares que as pessoas eram até analfabetas, mas aprendiam muito com os cantadores, né? Aqui no Vale tinha esse costume. Quando eu estava assim, na pós-adolescência, eu comecei a procurar saber quem tinha sido o meu avô, porque até então a gente tinha as histórias dentro da família. Então eu queria saber como era a visão de fora, né? Sem dizer que era da família. Eu tive esse cuidado que era justamente para saber como era a figura de Ercílio Pinheiro. Assim. Para nossa surpresa agradável foi que todas as pessoas tinham um respeito imenso, e era figura inteligente e que era um grande cantador. Quando a gente morou em Tabuleiro do Norte, a gente morou numa rua chamada Ercílio Pinheiro, que foi homenagem ao nosso avô. A gente veio perceber mais depois esse peso positivo que morreu muito novo, morreu com 39 anos, em 58. Antes disso ele fez muitas cantorias, né? Eles cantavam na rádio lá em Mossoró.
e também viajavam em lombo de burro, os tropeiros por várias praias, vários povoados, até Jericoacoara e outras praias que eles iam passando, várias cidades. Então, o cantador de viola, ele era como uma espécie de contador da história e também de levar a informação, os fatos novos também, tanto da história antiga como da informação de fatos novos também. Na banda, hoje em dia, na Renegados, a linguagem, a linha central é rock and roll, né? A gente vê naturalmente nas composições, Marcelo, a forma de tocar e de criar as composições já é bem claro, assim, essa influência assim, da música nordestina, da cantoria de viola e tal. A vida dele era ler. Ele, quando não estava comendo ou dormindo, ele estava lendo. Sentava na calçada com livro, se deitava com livro, gostava muito de ler. E daí nasceu essa biblioteca. Essa biblioteca foi esse espaço aqui foi construído por ele mesmo. Nós estamos apenas procurando manter, né? E conservar. Até então, os cantadores eram praticamente autodidatas. Liam, se formavam as suas ideias com o que liam, com o que pesquisavam, porque o ensino nem sempre era o alcance de todos. Mas os cantadores, além do dom, da inteligência, que é peculiar ao poeta, aí vinha a leitura, desenvolvia a leitura para poder ter o que cantar. Não bastava ser só repentista. Aí foi o caso de Otacílio, de Dimas, que já foi um dos mestres da cantoria, que despontou à frente do seu tempo. Mas isso é uma coisa que vem da gente, vem de Deus, uma cultura que ninguém aprende em faculdade. A gente tem que ler para cantar melhor, dizer melhor as palavras. Os cantadores de olha, aprenda a ler, estude, leia. Eu comprava geografia, história do Brasil, anatomia, tudo isso. Até um dia, quando me perguntaram se eu tinha o curso ginasial, mas não tinha. Era que eu li e decorava. A mente era boa. Guardar estruturas poéticas, muitas, cestilhas, martelos, agalopados e décimas e outras estruturas poéticas, o fato de ter isso na memória e passar o saber através dessas estruturas poéticas unificadas por uma toada, porque não é só a poesia, é poesia e música, isso alimenta a memória. Nós somos da mesma mola, somos do mesmo terreno. Você nasceu pra ser gênio, Deus não me deixou pequeno. Sua cobra possui presa e minha fera tem veneno. Seu burro não é pequeno, minha burra não se enfada. Sua cela está perfeita e a minha é bem costurada. Que nós somos dois tropeiros da poeira da estrada. E eu, como cresci assistindo muitas cantorias, convivendo com essas cantorias, a Rosângela vem da mesma raiz, né? A cantoria tem as modalidades. A cantoria tem a regra. Se vocês não sabem, a cantoria tem a regra. É a cestilha, o mote 7, o decassílabo. Mas tem gente que quer ter sem condição um presente. Para que ter roupa nova e um perfume diferente? Se o que lava a nossa carne não limpa a alma da gente. Quero um Natal diferente, com todos batendo palma, pessoas se arrependendo e outras agindo com calma, e gambiarras diferentes brilhando na nossa alma. Tem o Mourão em 7, tem o Galope Beira-Mar, tem o Martelo Desafio, são modalidades. E a cantoria, no decorrer da noite, ela é exigida várias modalidades pelos ouvintes. E os ouvintes conhecem. Como é que vive um vaqueiro
correndo dentro da mata, bebendo água em cascata, tomando banho em barreiro, montando potro bacheiro, veste perneira e gibão. Seu cenário é o sertão, maior amigo do gado. Isso é quadrão perguntado, isso é responder quadrão. Cante aí um Mourão em 7, um canto Mourão em 7 desafiando. Um diz um verso, outro diz a resposta, o outro termina. O outro começa, outro diz a resposta, outro termina. Isso chama-se o Mourão. Eu sei tanger animais e vou já tanger o senhor. Se ajoelhe e peça perdão, que você tá com o leão de devorar cantador. Eu não sou superior, mas não estou na corrente. Você tá mudando a cor, isso é falta de repente. Meu colega se perturba do leão, eu arranco a juba e de você eu quebro o dente. Sei que tem muitos que não conhecem a finalidade, mas tem a maioria, o Vale do Jaguaribe, conhece a cantoria. O bobo que tem na nasceja, sobre o passarinho que pousa nas flores, cantar na política dos inquisidores, que é bom que a gente tudo isso veja. Não é só tentar levar a peleja, sentar na cadeira tentando dançar, levantar na mão querendo enganar, bailando pro povo fazendo careta, porque artimanha pra mim não é motreta, no ideia de galope da beira do mar. Porque eu acho muito importante, eu sempre tenho dito uma coisa, você só gosta de uma coisa se você conhecer. Você não conhecendo, você não vai gostar nunca. Uma estrela tem foco genuíno e uma cauda brilhante no cometa. O lagarto é quem vira borboleta e todo sapo pequeno é um girino. Se falando de pico tem andino, fonte d'água profunda é oceano. Uma ave bonita é pelicano, cereal tem feijão e tem arroz. Cantador de verdade tem nós dois, nos 10 pés de martelo alagoano. Nos 10 pés de martelo alagoano, nos 10 pés de martelo alagoano. Ercílio foi pro além, está dormindo na cova. Pra cantar com Vila Nova eu sei que Ercílio não vem. Pedir a Deus não convém, porque ele não deixa voltar. A terra eu não vou cavar, porque defunto não nasce. Se Ercílio ressuscitasse, eu tinha com quem cantar. E hoje, a gente tá aí, já tem cantadores mais novos do que eu, do que Jorge e outros mais. Aí é o seguinte, vai passando de geração em geração, porque eu sou filho natural daqui de São João, minha mãe era pernambucana, de Gravatá. O meu avô, o pai da minha mãe, era sanfoneiro, cantador de viola. E se existe coisa hereditária que a gente pode herdar, é isso. Mas não que diga assim, eu aprendi em faculdade, não. Aí eu, né, a convidei ela para a gente fazer uma apresentação num festival de um colega meu e deu tudo certo, né? Ela se despertou mesmo e começou a fazer, né, esses versos comigo e até hoje ela vem ainda, né, praticando e fazendo algumas estrofes, né? Eu fui menino traquino quando morava no mato. Comia a nata do leite, botava a culpa no gato, mãe de besta acreditava e o bichinho pegava o pato. Como a gente pode constatar, os vales dos rios têm sido propícios para o desenvolvimento dessa cultura de tradição oral, né? Que eram nos vales dos rios que ocorriam as aglomerações, que nascem os povoados. Isso a gente observa não só aqui no Ceará, mas a gente sabe da riqueza dos vales de outros estados do Nordeste, né? Então, a riqueza da cantoria no Vale do Jaguaribe é algo assim muito evidente. Ercílio teve a voz bela, cantor nessa vizinhança. Doutor Dimas, Otacílio, Antônio Nunes de França, são a eles que devemos essa valorosa herança. Eu trago em mim. Eu também reconheço que aqui foi berço de grandes cantadores, porque aqui mesmo o povo do Sapé, daqui
Toda a região, São Raimundo, Arraial, aqui para Tabuleiro, Corvo de Areia, o povo a vocação é grande sobre a cantoria. Não é fácil, não. É um pouco difícil, mas não tem nada difícil para quando a pessoa quer. Basta ter vontade. Eu trago mesmo lembrado outro grande na conquista. Você conheceu também Juvenal Evangelista. Na terra jaguaribana teve o porte de artista. O vale, ele congrega também cantadores de outros vales, de outros lugares, de outras regiões. Então, é no vale que proliferam criações assim inigualáveis, originais e incontestavelmente muito ricas da nossa cultura de tradição oral. Pois que despreza e sai, mas vai levando a cultura e a todo canto que vai. Essa tradição não cai nessa e noutras regiões. A tradição do repente, a melhor das tradições, vem atravessando épocas e alcançando gerações. É através dos baiões e das frases que a gente diz.